Queridos amigos, uma boa tarde. É com muita alegria que eu venho a esta casa. Como o Vanim mencionou, é o embrião do movimento espírita na nossa região, e isso aumenta a minha responsabilidade, apesar de me sentir pequeno para falar de um assunto no qual o codificador Allan Kardec nos traz com tanta propriedade, mas vou me esforçar para que saiamos daqui com essa afirmação que eu coloquei propositalmente, porque é possível ser feliz. Eu vou fazer uma enquete aqui, que eu não consigo falar preso aqui no púlpito e com o microfone fixo. Eu tenho vontade de pegar ele e sair falando com vocês, e seria muito bom se um dia nós conseguíssemos mudar essa temática e que pudéssemos mesmo falar menos, mas discutir mais e ouvir a opinião de todos. Quem de vocês aqui acha que o mundo está muito ruim e está pior que outrora? Levanta a mão. Poxa, que plateia otimista. E quem de vocês acha que o mundo está bom, está legal, melhorou bastante do que há 100 anos atrás? Então, é a grande maioria. E creio que dizer que o feriado, acho que é o culpado disso, né? Porque quem não está viajando está aqui trabalhando, saiu de casa para ver a palestra, e realmente é muito bom ver uma plateia otimista e ter esses olhos, porque é o que realmente está acontecendo. O mundo, ele está melhor e nós devemos estar muito otimistas em relação a isso. Essa felicidade que nós vamos falar, muitas pessoas, a gente ouve comentários que a vida é momentos felizes, que felicidade não existe, e que a felicidade, como asseverou Jesus, não é deste mundo. Então, essa felicidade que todos nós almejamos, ela é uma conquista. Hoje nós temos que sair daqui otimistas, porque ela está diretamente ligada a nós, a quem nós somos e o que nós pretendemos quando espíritos encarnados aqui na Terra. Então ela é um trabalho pessoal de autoconhecimento. Não dá para ser de ninguém, não dá para transferir, e há necessidade de olharmos para dentro de cada um de nós. Por outro lado, o pessoal que diz que a coisa está feia, eles têm uma parcela de razão. Porque o que a mídia, o que a televisão, a propaganda vende para nós? O que dá dinheiro? Luta livre, né? Agora, nessas lutas, eles não matam mais, né? Antigamente, a gente ia ver para serem assassinados. Nós assistimos às mortes, né? Matarem seres humanos. Hoje eles brigam lá na televisão, vendem materialismo, vendem sexo, vendem violência. Só isso, né? As famílias mais antigas aí, eu lembro que meu pai tinha o hábito assim, de ler o Jornal Nacional na nossa casa era um momento ilustre, assim, que ninguém podia falar nada. Hoje a gente não consegue ver 2, 3 noticiários, a gente tem que procurar algum noticiário mais light. Por quê? Porque é só violência. Então, isso cria para nós uma insatisfação e nos faz achar que o mundo realmente está ruim. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quando a gente vê uma foto dessa, aí eu pergunto, será que é possível ser feliz mesmo? E essa felicidade absoluta, como o seu Vanim leu na mensagem do Emmanuel, ela não existe ainda, neste momento atual, nessa escola onde estamos matriculados, chamada Terra, para atingirmos a perfeição, que todos aqui vão atingir isso,
quando Deus nos criou, Ele não nos perguntou, Ele nos outorgou, é fatal isso, que todos nós aqui vamos ser felizes, queiramos ou não queiramos. E Allan Kardec perguntou aos espíritos com relação a esse momento de felicidade, essa felicidade relativa, e os espíritos responderam. Então ele perguntou assim: o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa, absoluta? E os espíritos responderam que não. Por quê? Pois na vida lhe foi dado como prova ou expiação, mas ele pode abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então, essa escola chamada Terra é um mundo de provas e expiações. E se nós formos no Evangelho, ele classifica esses mundos. Nós recém saímos, de um mundo primitivo, onde foram as nossas primeiras encarnações. Agora estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina na Terra, e vamos caminhar, já estamos nesse lusco-fusco, não é nem dia nem noite, nesse período de transição planetária para um mundo de regeneração, onde nós vamos adquirir, a nossa alma, eu, espírito, vou adquirir forças maiores para poder fazer melhores escolhas, fazer enfrentamento de todo o sofrimento, de todas as dificuldades. Para mundos felizes, aonde o bem supera o mal, aonde o bem que vai ser audacioso, aonde o bem que vai ditar as regras, até nós chegarmos à condição de anjo, à condição divina, nos mundos celestes, que é morada dos espíritos purificados, aonde o bem reina. Cada qual tem a sua parcela de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de desengano. Não obstante, não se deduza que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Porque nem todos aqui na terra estão em expiação. O que significa isso? Que esses momentos de felicidade, eles não existem mesmo. Eles são circunstâncias. O que é isso? Quando nós passamos no vestibular, quando um filho conquista um emprego, quando nós casamos, quando nós, por N motivos aí que causa um aparente momento de consciência para nós, de felicidade. E isso é o quê? É uma coisa muito poética, é uma coisa muito rápida, muito curtinha, que, ao mesmo tempo, nós não podemos depositar nestas ocasiões a nossa felicidade. Como a certa feita eu escutei: olha, meu filho, você precisa casar com fulana, de uma tia minha. Você precisa casar com fulana porque fulana vai te trazer felicidade. Isso é um ledo engano. Por quê? Porque os casais se separam. Quem está empregado hoje, às vezes, amanhã perde o emprego. Nós temos que nos aposentar. Então, isso são momentos muito curtos, aonde a nossa felicidade está depositada no externo. Nós estamos depositando fora. E isso é muito passageiro, é muito curto e não nos traz essa plenitude da vida de ter uma felicidade sempre. Porque um casal que está feliz, aí planeja ter um filho, e se esse filho nasce com um problema genético? Como é que fica? Não vou ser mais feliz porque o meu filho está com dificuldade? Como um amigo meu, quando eu morava em Curitiba, recém-saído da faculdade de medicina, casou, tivemos uma convivência de quase 10 anos, e a esposa foi fazer um procedimento eletivo, cirúrgico, teve uma complicação,
ela teve um derrame, né, um acidente vascular cerebral. Ele pegou ela e levou para o pai dela cuidar. E foi curtir a vida dele. Então, e eles eram um casal lindo, um casal feliz, que frequentava a minha casa, que eu quase fui padrinho do filho dele, que eu falei para ele, olha, você me desculpa, mas eu sou espírita. E aí, vou depositar a felicidade no outro, no casamento, na posse? Não posso, porque são coisas muito curtas e são estados de consciência que não vai me preencher, porque ela está fora, está depositado fora. E nós precisamos interiorizar. É uma conquista pessoal de autoconhecimento. E no céu e inferno, quando ele define o céu, o mundo espiritual tem esplendores, tem uma felicidade plena, que nós não conseguimos ter acesso. Por quê? Porque ainda estamos influenciados na matéria. Como ele diz, o mundo espiritual tem esplendores por toda parte, que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer e que somente são acessíveis a espíritos purificados, que nós estamos caminhando para isso. Mas, como ainda não atingimos essa perfeição e não somos espíritos purificados, mas nós podemos fazer uma forcinha. Nós temos que ter um movimento para frente, né? Para que possamos almejar isso, para que isso não cause um conflito maior dentro de nós. Precisamos de nos esforçar para isso. Então, com esse conhecimento agora, o que vocês acham? A felicidade é possível? No Livro dos Espíritos, na questão 922, o Kardec perguntou aos espíritos se haveria uma medida para isso. Há uma medida comum de felicidade para todos os homens? A resposta, para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência pura e a fé no futuro. Então, esses são, hoje, se sairmos daqui com esse entendimento, a posse do necessário, a paz de espírito e a crença na vida futuro, nós vamos estar construindo a nossa felicidade. Vamos estar buscando essa felicidade interior, deixando de ter uma felicidade egóica, uma felicidade poética, para uma felicidade realmente concreta. E o Espiritismo nos dá essa luz, nos esclarece, nos aponta com muita precisão este caminho. E quais são esses alicerces? Para construir uma casa, não dá para começar do telhado. Nós temos que ter uma boa base. Nós temos que ter um bom alicerce. E quais são esses? Que o Espiritismo nos aponta com muita clareza. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. O que a gente viu, não sei se vocês viram recentemente agora, um menino que morreu, teve morte súbita por uma dose excessiva de energético. Vocês viram? Uma declaração do pai dele, né? Então, vivendo uma vida de muito prazer, de muita conquista material. Eu gosto de citar o Michael Jackson, porque eu era jovem, né? Eu não sou tão mais velho aqui nessa plateia, mas eu gostava muito dos Jackson's 5. A ele, com aquele cabelão, aquela voz deliciosa dele. Ele era um ser fantástico, de uma capacidade intelectual admirável. Um menino que compunha maravilhosamente, que cantava, que criava e que teve um fim aos 50 anos de idade, sem ter um destino. Então, não é a juventude, não é o poder material, porque senão o rico não se matava.
Os ricos não tinham depressão. Então essa busca da felicidade, ela não está pautada em algo material. Ela é uma conquista interna. Como diz o Espiritismo, é o brilhe a vossa luz, é o eu interno. Numa linguagem psicológica, é a fuga do ego. E no céu e inferno, ele complementa, a felicidade está na razão direta do progresso realizado, intelectual e moral, independente do lugar. Por que é independente do lugar? Porque a gente escuta, ai, se o meu filho casasse com fulana. Ai, se eu tivesse um filho que a fulana tem. Imagine se o meu marido fosse igual o marido da fulana. Não é assim, gente? Ai, se eu morasse na cidade tal. Se eu ganhasse tanto. Então, a gente deposita em algum lugar a felicidade. E tem esse ditado português que diz assim, ó, a felicidade está aonde nós a pomos. Mas nem sempre nós a colocamos onde nós estamos. Então adianta às vezes eu mudar de cidade para ser feliz? Não. O Chico Xavier nos assevera que nós estamos na cidade que merecemos, temos os vizinhos que merecemos. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Essa é uma questão muito importante. Por quê? Olha o Hitler, por exemplo, um homem de uma inteligência invejável, de um avanço intelectual e foi capaz de matar milhões de pessoas, de acender forno para queimar criancinhas. Então o que faltou para este homem? O avanço moral. Então a minha felicidade está pautada no meu conhecimento e nas minhas aquisições morais. Então, para que eu possa fazer um discernimento, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, porque quando fomos criados simples e ignorantes, Deus nos deu o livre-arbítrio, para que nós caminhemos com as nossas escolhas. Só que isso tem um fator fundamental. Segue-se ao desenvolvimento da nossa inteligência e aumenta a nossa responsabilidade por todos os nossos atos. Então, eu sou assim porque é culpa da minha mãe, porque é culpa do meu pai, isso não existe mais. Nós somos responsáveis, somos criadores, como assevera Joana de Ângeles, da nossa realidade. É o nosso livre-arbítrio que fomos construindo através da nossa inteligência para que atinjamos uma evolução moral para fazermos as boas escolhas entre o bem e entre o mal. E isso faz parte da nossa evolução. Eu vou trazer um pouquinho de ciência médica para vocês aqui agora, como que isso aconteceu ao longo do tempo, desde do Homo erectus até o Sapiens sapiens, e quem comanda tudo isso? O Amit Goswami é um físico quântico que tem uma linguagem espírita com outros nomes. Ele chama de consciência, o que nós chamamos de espírito. Então a consciência é o fundamento do ser, porque nós somos espírito, perispírito e matéria. E quem comanda tudo isso sou eu, o espírito. Então vive subjetivamente a experiência e escolhe. Escolho, logo existo. Somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Chico Xavier, nos dizendo que a semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Somos responsáveis por todos os nossos atos, por todas as nossas escolhas. No livro dos Médiuns, no item 303, qual que é o objetivo da doutrina espírita? Eu sempre falo isso, eu não quero tornar ninguém espírita. O nosso grande objetivo é levar para a humanidade esse desenvolvimento moral. É fazer com que as pessoas se tornem homens de bem. E a moral implica
no exercício do livre-arbítrio para escolher em função do bem comum. O que acontece quando os países se reúnem, os 8 países mais ricos do mundo? Eles deveriam conhecer esse item 303, porque lá os chefes dessas nações, eles têm mãe, eles foram para a escola, eles têm uma religião. A Angela Merkel é uma protestante de carteirinha. Ela professa bem a sua religião. O Barack Obama também. O inglês lá também. Esses dias o inglês estava lá numa cerimônia religiosa. Como eu estou dando a palestra aqui, ele estava lá na religião dele. Só que esta moral não está pautada lá na reunião deles. Hoje aqui, antes de começar a nossa reunião, nós fizemos uma prece para nos harmonizarmos, fizemos uma leitura edificante. Porque se os 8 países se reunissem para pensar no bem comum, o mundo estaria bem melhor. Mas eles não se reúnem eles só se reúnem e eles discutem. Mas cada um está pensando o que é bom para si. Porque a reunião deles não está pautada nesta moral cristã. Então, felicidade é um progresso intelectual e moral. Aquisição pessoal, gente, e intransferível. Então, quando a minha tia me disse, você tem que casar com fulana que ela vai te trazer felicidade, não dá, né? Não posso depositar em alguém a minha felicidade. Ela é minha e é intransferível. É pessoal. Não dá para depositar, não dá para pôr em algum lugar. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 9, qual que é a verdadeira propriedade? Hoje, meia horinha antes de vir aqui, eu pus a frase de baixo, que eu fiquei assim, que as pessoas não entendem, né? Eu tenho um colega, ele é espírita, ele mora no Nordeste. Ele é um engenheiro famoso, trabalha numa grande estatal. Ele já foi presidente da Casa Espírita. Ele é incapaz. Outro dia que eu encontrei com ele estava com uma nota fiscal no bolso. Aí ele falou, puxa, não posso perder essa nota. Eu falei, mas é um valor tão grande? Ele falou, não, eu comprei algumas luzes lá para a Casa Espírita, eu preciso entregar a nota para o contador. Eu falei, Nossa, você comprou bastante luz. Ele falou, não, R$47. Ele é incapaz de doar R$47 para a Casa Espírita. E eu sou duro com ele. Eu falo, você tem que ler lá a posse do necessário, a crença na vida futura, a paz de espírito. Porque os espíritos responderam para nós. Qual que é a nossa propriedade? Nós aqui não somos dono de nada, nós somos usufrutuários. Então, a verdadeira propriedade, o homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. Como diz a minha esposa, caixão não tem gaveta. Então eu falo para ele assim, você acha que você vai levar lá para o mundo espiritual os teus bois? Que ele é um grande agropecuarista também. Eu falei, você não consegue pagar. Eu falei, dá milão por mês para a Casa Espírita. Eu brinco com ele. Eu falo, faz o cheque aí, vai, me dá aí que eu vou lá falar. Vamos lá, vamos agora, vamos entregar um cheque lá. Ele não consegue, ele não tem esse desprendimento ainda. E é um espírita, porque ele não entende. Nada do que se destina ao uso do corpo, tudo que se refere à alma, inteligência, conhecimento e qualidades morais. Quando eu chegar lá no plano espiritual, quem que é o senhor? Eu sou o doutor Madeira, eu sou médico. Como? Não, o senhor não está entendendo. Mas quem que é o senhor? Não, eu dava palestra lá, dei a palestra da felicidade lá no CEPAL. Não, mas quem é o senhor? Porque os meus títulos lá também não importam, que são títulos do homem. O que nós levamos? O que diz respeito à alma, que é a inteligência, o conhecimento e as nossas qualidades morais. Para esse meu amigo eu falo,
eles não vão perguntar a marca do seu carro. Ele tem um carrão. Qual que eu brinco com ele assim, qual que é a diferença? Ir no seu carro, levar uma criança que está com febre 3 horas da manhã chovendo e ir num Fusca. Qual que é a diferença? Nenhuma. Porque Deus não vai perguntar a marca do nosso carro. Ele vai perguntar que bom uso nós fizemos dele. Então é a posse do necessário. É aquilo que é do ser e não do ter e não das coisas materiais. Se dá para levar para lá, é o que vai valer. Então qual que é a contribuição? O Espiritismo é fantástico. Ele nos liberta. Ele nos acalma. Ele nos torna pessoas mansas. Nos torna as pessoas tolerantes, pessoas compreensíveis, pessoas que podemos conviver com a diferença, que vamos esquecer esse cérebro reptiliano que eu vou dizer para vocês daqui a pouco, e vamos viver mais o cérebro frontal, da transcendência, da amorosidade. Então, é uma ciência de observação. Trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. É uma doutrina filosófica, trata dos valores morais resultantes do conhecimento adquirido. Livre escolha de nossos atos com responsabilidade por suas consequências. Por isso que às vezes a gente vê pessoas que desistem de serem espíritas. Porque o Espiritismo nos chama a essa responsabilidade, nos chama a uma reflexão interna, a um compromisso. Não é, como o Vanin leu no início, não é aqui no templo. Não está aqui nessa casa espírita, não está nas catedrais, está dentro de cada um de vocês, de cada um de nós. Então, se queremos conquistar a felicidade, nós temos que nos conhecer, saber quem somos, da onde viemos, quem somos e para onde nós vamos. O André Luiz, neste livro fantástico, No Mundo Maior, de 1947, quase todos nós aqui não tínhamos nascido, né? Ele descreve no capítulo 3 e 4 como que aconteceu, como que houve essa evolução dos nossos, ele fala das nossas casas cerebrais, deste cérebro mais inferior, que é chamado do cérebro inicial, onde está todos os nossos instintos de sobrevivência, de medo, de fobias, de fome, de necessidades, para nós sobrevivermos, que são os nossos instintos, que é a nossa casa cerebral mais primitiva. Depois ele cita nesse livro esse cérebro mediano, que é o córtex motor, que traz uma evolução já com os nossos esforços, as nossas vontades, essas aquisições intelectuais, do aprimoramento da nossa inteligência. E o lóbulo frontal, o neocórtex, que traz as nossas metas, as nossas transcendências. Esse homem, conhecidíssimo, muito citado, que é o Paul MacLean, em 1968, ele mostra para a ciência dos homens o que o André Luiz já tinha dito no Mundo Maior, em 1947, esta evolução, este cérebro trino em evolução. Que é esse aqui. Paul MacLean. E nós ainda, o nosso princípio espiritual, que estagiou em todos os reinos e que também passamos a ter essa evolução corporal. Então, o que nós herdamos lá daquele cérebro inferior que ele chamou de reptiliano? O nosso ninho, o lar, a família, o cuidar, o altruísmo, que é o nosso pulso reptiliano. É que todos nós aqui ainda trazemos isso. Nas dificuldades aqui, quem que não gosta de ir para o colo da mãe? Todo mundo. A gente se vai lá, quando está muito triste, deita na cama, adquire aquela posição fetal.
Então é os nossos atavismos que ainda conservamos, que ainda trazemos. E esses resíduos comportamentais, que nós trazemos ainda de uma forma ainda muito arraigada, de uma forma mais leve, mas ainda eles existem. Eu vou citar vários exemplos. Então, esses resíduos comportamentais, de viver em grupos, os clãs, as tribos, né? A galera que a gente vê aí nos jovens. Então, são membros do grupo que se afastam por um tempo e quando retornam, eles são estranhos. Então, para muita gente, esses comportamentos eles acabam sendo estranhos. Mas para alguns, eles aderem. Por quê? Porque ainda traz das nossas memórias ancestrais, que estava presente nos répteis e nas aves. E esses resíduos ainda a gente vê recentemente. Hoje eu estava saindo para vir para cá, e é uma briga minha com o rapaz que entrega o jornal, a revista, ele me vê e mesmo assim ele lança dentro do quintal. Aí hoje eu parei ele lá e falei, não joga que eu vou precisar dessa revista. E eu falei naturalmente assim, eu nem tinha visto a capa. E hoje essas diferenças de cor, de raça, das religiões, dos credos políticos, formas éticas de comportamento, a gente vê nas escolas, a minha família é grande, eu tenho 5 filhos, então a gente vai muito nas escolas. E a gente vê a dificuldade que as escolas têm de tratar o diferente. E a capa da Veja é, aqui, ele faz uma banana. Esse jogador que estava no estádio, não sei se vocês viram, e jogaram uma banana para ele. É isso aqui. São esses resíduos. Quantos saem de casa, vão nos estádios de futebol e matam, e depois não sei por que eu fiz aquilo. Então são os nossos resíduos, os nossos atavismos desse cérebro ainda primitivo que trazemos. Os preconceitos, o racismo, a soberba, a discriminação. Nós temos às vezes dificuldades de conviver com o diferente. E esses dias saiu um menininho que nasceu com uma má formação genética, que ele não tem os membros inferiores, as pernas. Vocês viram, não? Menino simpático, lindo, querido. Eu quando vi ele, falei, nossa, eu não posso reclamar mais de nada da minha vida. Alegre, otimista. Ele começou a fazer skate, ele nada, ele pega a cadeirinha de roda, ele vai jogar basquete com as crianças. E há uma aceitação muito grande dele. E nós temos dificuldade, às vezes, de conviver dentro da família, de aceitar o filho difícil, a esposa difícil. O esposo começou a ficar com problema, a gente quer trocar. São os nossos resíduos ainda. Ainda não tínhamos a fé no futuro, a paz de espírito e a posse do necessário. Quem que é o homem feliz? Quem aceitar ganha a Veja para ler em casa. Quem que é o homem feliz? É aquele que não cria necessidades. O Sócrates, o filósofo, que uma vez eu falei o Sócrates, acharam que era o jogador. O Sócrates, o filósofo, foi criticado. Chegaram para ele, mas Sócrates, você tem 3 roupas. Ela falou, tá bom, eu uso nas estações do ano. E tem estação como a primavera e o outono são meio próximos, às vezes eu uso só uma. Não precisamos mais desses resíduos, meus queridos irmãos. Precisamos compreender e precisamos mudar. Usar o nosso lóbulo frontal, que transcende, que nos dá metas, que nos faz ter boas escolhas e lembrarmos que somos um espírito jornadeando neste universo, que somos fadados à perfeição e entendemos essa lei que é biológica, que está pautada já nos cursos de medicina. Nós temos nesse exato momento um acadêmico de medicina que é da Anne Cascavel, da Associação Médico Espírita de Cascavel, num congresso em Campo Grande,
do Departamento Acadêmico de Medicina da AME Brasil, onde tem 7 convidados estrangeiros discutindo essa transição, essa transcendência deste ser que não é só matéria, que pensava antes, que passa por essa escola, mas que vai sobreviver ao túmulo. Entender essa lei biológica. Esse estudo eu trouxe porque ele é bem famoso. Ele mostra como que as reações místicas afetam o nosso cérebro. Então, toda vez que amamos, toda vez que dissemos, mesmo com o nosso olho fechado, se nós pronunciarmos a palavra Deus, se nós pronunciarmos a palavra amor, o nosso cérebro marca esses pontinhos amarelos. Tá? Então, mesmo com o olho fechado, essa mentalização disso tem um reflexo no meu corpo físico, e isso hoje, através da ressonância magnética, através de uma neuroimagem funcional, nós conseguimos provar isso. Então, o espírito, logo, logo os médicos vão ter que entender essa tríade que somos. Não dá mais para tratar só o corpo físico. Nós vamos ter que transcender. E para nós, médicos espíritas, é muito mais fácil. Então, em muitas regiões do cérebro e sistemas fazem a mediação de vários aspectos das experiências místicas. O que é mediunidade? A mediunidade, todos nós aqui somos, isso é um fato, né? Quem quiser saber depois por que eu disse isso, se matricula nos cursos aqui da casa que vocês vão aprender. Mas todos somos médiuns. É uma faculdade orgânica de senso-percepção. E isso, quando acontece, há um estímulo de uma área determinada do cérebro. Então, se pudéssemos... Hoje tem o Dr. Júlio Pérez, que é um psicólogo em São Paulo, levou 15 médiuns para a faculdade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, da Filadélfia, e eles passaram esses médiuns em transe dentro do tomógrafo e tiveram esse mesmo resultado. O Andrew, o que ele fez? Ele pegou monge budista em meditação e pegou freiras católicas orando. E ele chegou a qual resultado? Esse aqui, ó. A figura de cima, na letra A, é quem não está em meditação. Quem está em meditação, há um aumento do fluxo sanguíneo cerebral. E é fácil entender que tem mais amarelo na parte de baixo, tá certo? É ou não? Sim? Então, a tomografia de baixo está mostrando pessoas em meditação, onde há um aumento do fluxo sanguíneo nos lóbulos frontal e parietal. Tá? E quando tenho medo, as nossas fobias, que é lá no cérebro reptiliano do Maquilin, vai marcar essas áreas. Quando tenho sentimentos elevados, aonde que é? No córtex, que é a área mais nobre, é a mais nova aquisição que conseguimos na nossa evolução. Quem lê, ou quem leu no livro Transição Planetária, essa evolução vai continuar. Os espíritos, como os capelinos vieram para a Terra, que eram mais evoluídos que nós, vieram com uma genética melhor do que a que tinha aqui e aperfeiçoaram essa raça. E nós adquirimos essa capacidade, esse lóbulo frontal que eu vou mostrar mais para frente. No Transição Planetária, os que vão vir de Alcione também vão melhorar a nossa genética aqui. Teremos mutações e no futuro essa máquina orgânica vai ser melhor. Por quê? Porque vamos necessitar de um corpo melhor, porque há uma evolução de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então,
eu sou o maestro da sinfonia, eu, o espírito que determino. Vocês têm dúvida que o Beethoven era um bom pianista? Então, vocês estão dormindo? A minha voz é muito chata assim? Ninguém aqui tem dúvida. Será que o Beethoven conseguiria tocar bem num pianinho ali que a gente comprar no Paraguaizinho? Não vai. Por mais que ele tenha capacidade, o piano não é bom. Agora, se nós dermos um Enzensfelder feito lá em Curitiba para ele, ele toca a nona, de olho fechado. E nós vamos às lágrimas. Então, há necessidade desta evolução, desta melhora, como eu já disse. E, na questão 370, o Kardec se preocupou com essa situação e perguntou para os espíritos: pode-se induzir uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais? Foi o que eu falei para vocês agora. Não confundais o efeito com a causa. Por quê? Porque todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Quer dizer que quem comanda tudo isso é o espírito. E a resposta foi sublime. Não são os órgãos que lhe dão ao espírito as faculdades, mas as faculdades do espírito é que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Não é o piano que faz o Beethoven tocar bem. É, porque senão teria que tocar no pianinho La Garantia Soy Yo. Não é verdade? Então quem comanda tudo isso é esse ser imortal que somos, que momentaneamente agora estamos encarnados nesta roupinha e que logo nos despojaremos dela para pegar um piano melhor, para regermos a orquestra da nossa vida. Foi o que aconteceu. Desse crânio aqui para aquele lá é o que está lá em cima. Então os jovens aí que estão na escola vão entender. Então, do Homo habilis, olha a região frontal do Homo habilis, em cima dos olhos ali, da órbita, a testa. Vamos dizer assim. A testa dele é afundadinha. Por quê? Porque ele tinha lá, ele nem tinha, acho que córtex, um cérebro mais evoluído, aquele andar superior que o André Luiz falou. Ele não tinha. Aí, o Homo erectus já foi dando uma bauladinha, os sapiens também, e os sapiens sapiens somos nós aqui, ó. Então essa evolução desse córtex, ela foi paulatinamente. Olha quantos milhões de anos. Aí vem alguém e diz que nós podemos assassinar o anencéfalo, porque ele não tem cérebro, que é uma inverdade. Que ele tem os 3 andares. O andar superior, o anencéfalo não tem mesmo. Por isso que ele não pensa. Por isso que ele não reage, por isso que ele não decide, mas ele é um ser vivo, que tem os 3, que traz toda uma herança. Aí, em toda essa escala evolutiva, nós permitimos matar o anencéfalo, que levou bilhões de anos. Então, a nossa evolução moral, gente, nós temos que esquecer lá o Homo erectus, o Neandertal, e realmente pensar nos sapiens sapiens que somos, com essa região fantástica deste órgão que ainda conhecemos muito pouco, apesar do grande avanço. Se tem uma coisa que o Bush fez de bom para a humanidade foi a década do cérebro nos Estados Unidos. Ele financiou as pesquisas e tivemos um grande avanço com relação ao esse órgão fantástico que ainda estamos estudando. E na 849 do Livro dos Espíritos, qual é no homem um estado selvagem, primitivo, a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, porque o nosso instinto agora é a conquista do amor, né? Olha que seres lindos. Acho que são de luz esses aí. São meus filhos, tá?
Então, gente, para encerrar, eu vou trazer uma fala da Joana de Ângeles. Se de fato anelas pela conquista da felicidade, tenta o autoencontro. Jesus nos asseverou que a felicidade não é deste mundo. Assim, pois, meus queridos filhos, que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à vulgarização desse espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. Que todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso, de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Desejo a todos um excelente final de feriado e muita paz.